Bom, gente, então a quarta parte da aula, tá? Nós vamos falar agora sobre medidores de vazão. Já falou de um no começo, né, dessa aula, que foi o tubos de Pitot. Tem outros tipos, os mais comuns ali de medidores de vazão, né? Do tipo medidor do tipo orifício, tipo bocal e do tipo Venturi, né? Tubo de Venturi. São esses três que estão aí na tela de vocês, tá? Tem essas modificações que é, no fim das contas, um estrangulamento ali do tubo para diminuir a pressão e aumentar a velocidade, né? Quando você diminui a pressão, você aumenta a velocidade do fluido, tá? E aqui, de maneira teórica, a gente também vai olhar para a equação de Bernoulli, pelo menos localmente, para poder modelar essa vazão com respeito à velocidade, tá? E aí a gente vai olhar para a linha de corrente, que pode ser ali as centrais, tal, de uma maneira local, considerar que as linhas de corrente se comportam de maneiras similares ali, de forma que a gente pode aplicar a equação de Bernoulli para ter essa modelagem, né, teórica pelo menos. Pela linha de corrente ali, considerando uma altura Z1 igual a Z2, tá? Nesse fluxo ali horizontal, nesse escoamento horizontal. Portanto, como Z é igual a Z2, a gente já sabe que a gente pode simplificar ali da equação de Bernoulli, a gente vai ficar com aquela equação preta ali em cima, P1 mais meio de ρ V1 quadrado igual a P2 mais meio de ρ V2 em quadrado. Além disso, eu vou usar fortemente aqui a conservação da massa, tá? Então, usando de novo a equação da conservação da massa, para poder ver a vazão volumétrica aqui. Então, A1 vezes velocidade 1 tem que ser igual a área 2 vezes a velocidade 2. E, novamente, se a gente isolar, por exemplo, a velocidade 1 dessa equação e substituir na equação de Bernoulli em cima, a gente faz a substituição e aí faz a manipulação algébrica. No lugar do V1 aqui, eu substituir essa quantidade, A2 sobre A1, V2 quadrado. Faço a manipulação algébrica, né, aplico os quadrados direitinho, passo a pressão 2 para o primeiro membro da igualdade, passo essa quantidade para o outro membro da igualdade, já colocando, que nem a gente fez, o ρ e o V2 em quadrado em evidência, tenho essa quantidade de K. Finalmente eu consigo isolar o V2 quadrado aqui, né, passo dividindo, é claro que aquela quantidade ali ela não vai ser, eu não quero que ela seja zero, né, então estou forçando o estrangulamento ali no canal onde passa o meu fluido. Então é claro que essas áreas, a área 2 no ponto 2, tá vendo? Ó, tem o ponto 1 antes do estrangulamento, o ponto 2 logo após, ou bem próximo do estrangulamento. É óbvio que a área 2 é menor do que a área 1, portanto, quando eu faço essa conta A2 sobre A1, isso tem que ser menor do que 1 e, portanto, isso aqui é diferente de zero, tá? Por isso que eu posso passar dividindo aqui tranquilamente, inclusive, essa quantidade. E, finalmente, eu consigo achar a velocidade 2, que é a raiz dessa expressão que, observa, depende simplesmente da variação de pressão do ponto 1 antes do estrangulamento e depois no ponto 2 próximo do estrangulamento após, e das áreas correspondentes e, claro, da massa específica, né? Então, à medida que eu consigo calcular a pressão no ponto 1 e no ponto 2, eu sei calcular a velocidade no ponto 2, por exemplo. E depois, claro, se eu usar essa relação novamente, eu sei calcular a velocidade no ponto 1 e aí vai, né? E, para além disso, eu consigo calcular a vazão volumétrica, a vazão volumétrica, que é só pegar a velocidade 2 e multiplicar pela área 2, eu tenho justamente qual é a vazão em volume que vai chegar no ponto 2 ali quando eu causo estrangulamento. Ou seja, estou diminuindo a pressão para aumentar a velocidade naquele ponto. Tá? Isso aí é feito né, para poder, inclusive, facilitar medições, uma série de coisas ali dentro do mecânico dos fluidos, tá? Muito usado ali, né, o tubo de Venturi e tudo isso. Então, vamos para um exemplo agora, inclusive do tubo de Venturi, né? Então, olha, a figura, né, 3.11, vamos marcar aqui que não está, de novo, 3.11, essa figura aqui é a E, deixa eu marcar aqui, é a E 3.11, 3.11, tá? Um medidor de Venturi, para onde escoa a querosene, a densidade SG lá, 0,85, né?
do querosene. A vazão em volume varia entre 0,005 a 0,05 metros cúbicos por segundo. Determine a faixa de variação da diferença de pressão medida entre os pontos 1 e 2, ou seja, P1 menos P2. Tá? Ele quer saber a faixa de variação ali, o que acontece. Né? Então veja, né, que é interessante notar. Né? Ele está dando aqui ó, que a vazão ele está entre, né, 0,005 e a vazão está entre isso aqui, 0,050, né? Metros cúbicos por segundo. Tá aqui, ó, ele deu aqui embaixo, está escrito aqui embaixo, ó, tá? Muito bem. O que a gente precisa, né, para poder utilizar, inclusive esse conceito que a gente está usando aqui da vazão, né? Do querosene nesse exercício, né? Então, a primeira coisa a gente vai calcular, claro, né? Claro que a gente já tem aqui a fórmula, né? A gente já tem a fórmula praticamente pronta, dada aqui para a gente, né? O que vai ser, então, se eu quero saber qual que é a diferença P1 menos P2 aqui, basta eu isolar, né, P1 menos P2 daqui em função dos outros termos, né? Pega essa expressão aqui, ó, que a gente achou. Não. Deixa eu copiar ela aqui. Então, óbvio, né? Se eu quero saber quem é P1 menos P2, como é que eu faço? Isola dessa equação, né? Então, o que eu posso fazer? Elevar os dois lados ao quadrado, né? Isso é importante olhar, porque que é meio, né? Que é meio, né? Raiz, eleva ao quadrado, então vai ficar Q ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que multiplica, aí agora saiu a raiz daqui, 2, P1, tá? Para não ficar confuso com ρ, é P aqui, tá? P1 menos P2, agora aqui embaixo sim é ρ, 1 menos área 2 sobre área 1, tudo ao quadrado, tá? Bom, aí o que eu vou fazer? Olha só. Então, passo o A2 dividindo, né? Então, vai ficar... pode passar tudo, né? Passar tudo aqui. Então, vamos fazer a continha direito já rápido, ó. P1 menos P2, o que vai ser P1 menos P2, né? Vai ser Q quadrado sobre A2 ao quadrado vezes ρ sobre 2, né? Porque tem um 2 multiplicando ali, passa dividindo 2, que multiplica essa quantidade aqui, ó, 1 menos A2 sobre A1 ao quadrado, tá? Então, só isolei ali da equação que a gente tinha, quem é P1 menos P2, né? A variação ali, P1 menos P2. E essa quantidade aí, tá? Muito bem. Então, a variação da pressão está em termos ali agora em termos da variação da vazão, né? Então, eu posso pegar a menor vazão, a maior vazão, e aí eu consigo estabelecer essa variação de pressão, ela está entre qual, né? Entre qual faixa? Qual faixa está essa variação? Tá entendendo? Consegui escrever isso em termos, então, à medida que eu substituo aqui a vazão menor, eu vou ter um valor, a vazão maior tem outro valor, e aí eu sei que a variação da pressão está entre esses dois, né? Certo? Então, vamos pegar a primeira, né? Então, o primeiro caso aqui, vou colocar até de vermelho aqui, é o primeiro caso. Então, a P1 menos P2 para o caso menor, tá? Vai ficar 0,005, é isso, né? 0,005 ao quadrado, dividido pela área 2, né? Então, lá, o diâmetro é 0,06, como que eu calculo? Vai ser π vezes 0,06, né? Isso, sobre 2 ao quadrado, isso aqui é a área, 2, vezes. Quem é o ρ? Bom, então é dado o SG, né?
é dado SG. Lembra como é que calcula esse ρ? Lembra que o SG era o ρ sobre o ρ da água, do H2O, né? Portanto, o ρ eu posso escrever ali como sendo o SG vezes o ρ da água, né? Lembra que eu posso escrever isso? Quer dizer, lembra o ρ da água é 1000, né? Então aqui vai ficar 0,85 vezes 1000, que no fim das contas é 850 quilos por metro cúbico, né? Então só para lembrar aqui, simples, é relativamente simples calcular uma vez que eu tenho a densidade, né? Deixa eu até diminuir aqui para não atrapalhar. Então uma vez que eu tenho a densidade, eu sei calcular esse negócio. Então vai ficar 850 sobre 2 vezes 1 menos. Aí vai ficar área 2 sobre a área 1. Né? Área 2 sobre a área 1. Vai ter π em cima e embaixo, né? Porque os dois são circulares. Esse π pode cancelar, não precisa nem colocar esse π, né? E vai ter sobre 4 nos dois. Então, no fim das contas, o que eu vou ter? A área 2 vai ser 0,06 dividido qual que é o diâmetro, 0,1, né? Então, dividido por 0,1. Por 0,1. Certo? Tá certo? Isso daí? Ao quadrado. Ao quadrado. Faltou um parênteses aqui. Um parênteses aqui. Muito bem. Deixa eu ver se está certo. Tá faltando um quadrado aqui, não tá? É o quadrado ao quadrado aqui, né? Tá faltando um quadrado aqui, ó. Tá faltando um quadrado aqui, ó. Quadrado de cá. Certo? Então, um quadrado aqui. Muito bem. O que mais? Deixa eu ver uma coisa que eu acho que eu comi bola numa conta aqui, hein, gente? Deixa eu ver se tá certo isso aqui. Área 2, V2. Da outra conta não tinha aparecido um 4 ali na minha conta? Por que não está aparecendo um 4 aqui? Onde é que está? Eu já fiz essa conta aqui, aparece um 4 aqui, não aparece? Aparece um 4 aqui. Eu apaguei, né? Tô achando estranho porque eu acho que tinha que ter um 4 aqui. Deixa eu ver. Passamos as contas aqui. V1 substituir aqui, vai ficar V2 ao quadrado. V2 ao quadrado. Aí vai ficar área 1 sobre área 2 ao quadrado. Tá aqui. Não, tá certo, ao quadrado. E aí extrai a raiz quadrada. Deixa eu ver se tem uma coisa... Não, tá certo, é quadrado mesmo, tá certo. Esquisito. Bom, vocês confiram as contas aí, tá? Confira essas contas aí para ver se eu não comi bola, tá? Mas é quadrado aqui. E aí, esse quadrado aqui estava faltando de fato, tá? Então, bom, vou pedir para vocês conferirem essas contas, verificar se isso aqui está correto. Aqui vai dar 1,16 quilopascal, tá? Dá uma olhadinha, ver se é isso mesmo, se eu não comi bola, tá? Pro segundo caso, novamente, P1 menos P2. Lembra que a gente pegou esse limite inferior, vou pegar esse aqui agora, vou substituir lá para poder ver. Então vai ficar 0,050 ao quadrado, que é o que está lá, vezes a mesma coisa, né? 850 dividido por 2, mas aqui é a área 2, né? Que a gente está olhando, né? A mesma área 2.
certo? Mesma área 2. Então, nós escrevemos em termos de área 2, aqui é a mesma coisa. Π vezes 0,06 sobre 2 ao quadrado, e aqui está ao quadrado porque é área 2 ao quadrado. Aqui tem um quadrado sim, com certeza. Vezes 1 menos, mesma coisa, né? 0,06 sobre 0,1 ao quadrado, tá? É isso mesmo. E aí aqui, fazendo as contas, por favor, verifiquem se está certo essas contas. Fica aí de exercício para vocês. É 116 quilopascal, tá? Então, o que a gente conclui, né? Que essa diferença, a mínima dá esse 1,16, a máxima dá esse. Então, o que eu consigo escrever é que a pressão 1 menos a pressão 2, ela varia no limite inferior de 1,16 quilopascal até 116 quilopascal. Essa diferença de pressão ela tem essa variação à medida que a vazão varia nessa quantidade. Enquanto a vazão volumétrica varia de 0,05 até 0,05, que é bastante variação de vazão, se vocês pararem para observar, eu vou ter uma variação de pressão dessa quantidade, né? É bastante variação de pressão também, né? Nessa estrutura aqui, na hora que eu estou medindo no tubo de Venturi. Tá? Então, estou diminuindo, o que eu estou mostrando ali no fim das contas, né? Diminuo, estrangulo ali, né? Então eu diminuo a pressão, aumento a pressão, diminuo, aumento a velocidade, não tenho o que fazer, tá? O que vale a pena comentar aqui, né? Esses medidores aqui, o que vai alterar, né, desses medidores aqui de vazão, né? Vai ser, no fim das contas, a precisão, o custo de implementação, a resistência, todo esse tipo de coisa precisa verificar para qual o melhor, né, projeto e tudo mais. É muito utilizado o tubo de Venturi, tanto do ponto de vista laboratorial ou ponto de vista prático mesmo, né? Tem mais precisão, uma série de coisas. Mas a depender do custo dessas coisas, também é utilizado as outras duas possibilidades aqui, tá? Verifiquem se essas contas aqui estão certas para mim, tá? Eu já peguei no livro vários erros de digitação, imagino, eu estou acompanhando, como eu falei para vocês, bem de perto o livro, então pode ser que tenha algum erro, porque eu fiz a conta aqui, me parece coerente, e no livro ali aparece um 4 ali, não sei por que aparece esse 4, tá? Depois eu vou dar uma olhadinha. Confiram para mim, por favor. Já peguei uns 3, 4 erros de digitação no livro, tá? Se vocês pegarem, tiverem alguma dúvida no livro, falam assim, esse número aqui tá certo, essas plantas estão certas, pode mandar mensagem, tá, gente? Porque já peguei vários erros, tá? Bom, então eu vou encerrar essa parte 4 aqui, vai ficar faltando só mais um vídeo, que daí a gente encerra essa aula e vocês ficam com o material completo para fazer a prova. Tá bom, gente? Então até a última parte do vídeo.